Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa do Professor Pet. Esse que é o programa que eu ajudo você a lidar com seu cão, com seu filhote, sem fazer uso de punições positivas ou aversivas. No programa de hoje, eu vou ensinar você a como passear com seu filhote cachorro com menos de 4 meses de idade. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. E a primeira pergunta que a gente já se faz aqui logo de cara é: eu posso levar o meu filhote 4 meses para passear? Bom, talvez aí você esteja se perguntando, né, como que eu estou afirmando uma coisa dessa, né, logo nesse título aqui, e você já deve ter provavelmente ouvido falar de algum veterinário, inclusive, de que você não deve levar um filhote com menos de 4 meses de idade para a rua, né, para passear com ele na rua e tal, devido aos problemas dele estar ainda no período de vacinação, ou seja, até os 4 meses de idade, o veterinário está aplicando nele as vacinas, né, no protocolo aí que normalmente termina com a última aplicação por volta dos 4 meses de idade. Então, é estranho, né, eu falar aqui e fazer um vídeo justamente para falar que você deve passear com o seu filhote de cachorro, né, antes dos 4 meses de idade. Mas vamos lá, só para deixar as coisas bem claras aqui, logo na primeira pergunta, quando eu falo que você deve passear com seu filhote de menos de 4 meses de idade, em nenhum momento eu falei que era na rua, tá? Eu comentei agora aqui porque você deve estar pensando isso. Mas é muito importante que você leve ele para passear no seu colo, ou seja, você está evitando dele ter o contato direto na rua, né? Ele não vai estar pisando na rua, ele vai estar no seu colo, mas ele vai estar passeando com você. Então ele vai estar tendo a oportunidade de conhecer o ambiente que ele vive, né, fora da casa dele. Então ele vai ali, né, para o quintal, né, você vai na rua, você vai na padaria, você vai para alguns lugares específicos e levando ele no seu colo, tá bom? Então essa é a principal parte aqui, a principal diferença que você tem que ficar atento aí. Que quando eu falo que é para levar o filhote com menos de 4 meses para passear, é no seu colo e não na rua, não com a patinha na rua, beleza? E qual é a diferença entre levar um filhote com menos de 4 meses de idade para passear no colo ou na rua? Como eu comentei agora brevemente, quando a gente leva um filhote, antes dele estar com todas as vacinas em dia, já feitas, todo o protocolo vacinal corretamente aplicado no filhote, ele vai estar aí suscetível a estar contraindo qualquer tipo de doença que possa estar na rua, né? Você não sabe aí qual animal que já passou por ali, né? Quem fez xixi, quem não fez, né? Qual é o tipo de vírus ou bactéria que pode estar naquele chão ali. Então, é muito importante que você não leve esse filhotinho para passear na rua, porque eles são muito curiosos. Então, ele vai fuçar em tudo, ele vai lamber as coisas, vai pisar na terra com o xixi de um outro cachorro, de um outro bicho, né? Então, é muito importante que ele não tenha contato direto com o solo nesse momento que ele está passando aí pelo processo de vacinação. Então essa é a principal diferença entre você levar o filhote na rua ou levar ele no seu colo, que ele vai estar protegido, você vai estar evitando que ele pise, né, tenha contato direto, fusse, né, revire alguma coisa na rua ali, até mesmo ingira substâncias, né, lixo, ponta de cigarro, né, biscoito, sei lá, comida estragada no meio da rua. Então você tem vários pontos aí que são positivos de você levar o filhote no colo enquanto ele está ainda no processo de vacinação. E aí, tendo respondido essas duas perguntas iniciais, surge uma terceira pergunta, né, que talvez tenha sido até a sua segunda pergunta, né? Por que é importante levar o filhote para passear antes mesmo dos 4 meses de vida? Bom, essa é aquela pergunta-chave aqui, que é o que eu quero que você saia desse vídeo com isso na cabeça, tá? Uma falha muito grande que acontece é justamente os tutores não levarem os filhotes para passear, né, para conhecerem o meio externo de onde eles vivem, né, ou seja, da sua casa, aí, do seu apartamento, não sei onde você mora, mas nesse lugar que o seu filhotinho está vivendo hoje com você. Então, quando você deixa ele, priva ele de levar ele para fora nesse período de até os 4 meses de idade, que de 3 semanas a 3 meses de idade é o período chamado de janela da socialização. É o período mais importante da vida do seu filhote para ele socializar, seja com o meio ambiente, seja com pessoas, com outros animais, enfim, com tudo que for possível para ele. É o momento mais importante que ele vai estar absorvendo informações para que ele possa julgar no futuro, né? Ou seja, as experiências que ele vai ter nessa fase vão mapear, vão transformar o animal que ele vai ser no futuro. Então, se ele vai ser um animal
mais seguro, mais independente, tal, vai estar muito relacionado com o momento e as fases e as experiências que ele viveu nesse período de 3 semanas a 3 meses, tá? Então, é super importante que você mostre para ele o ambiente lá de fora e sempre fazendo também associações positivas e quando você for levar ele para passear. Então, se você, por exemplo, pega ele e vai sair, se você mora em apartamento, você desce o elevador, né, você está com ele no colo, sempre lembra disso o tempo todo, vai com ele só no seu colo. E aí você passa, por exemplo, pela portaria do seu prédio, aí já tem o porteiro, ele já vê o porteiro já brinca com ele, né, dá um tchauzinho de longe, né, não é para ficar mexendo no seu filhote nesse primeiro momento, né, até porque você não sabe como é que está a mão de cada um, né, se está limpa, se não está, enfim. Então, a gente tem que evitar esse contato direto das pessoas também com o seu filhotinho, tá? Mas você já vai passar ali na portaria, depois você passa o portão, já na rua ali já vai ter uma movimentação de carro, né? Já vai ter outras pessoas passando, outros animais passando. Então, ele vai começar a observar esse tipo de pessoas, de animais, de barulhos, de sons, de cheiros, coisa que ele não teria se ele tivesse ficado aí preso dentro do seu apartamento nesse período, tá? E aí que vem um momento importantíssimo dessa fase, que é a gente criar associações positivas. Ou seja, quando ele vê um carro passando, você recompensa ele de alguma forma, né? Seja com carinho, seja com petisco, seja com alguma coisa que você mostre para ele que aquele carro, a presença daquele carro é algo legal, é algo positivo. Passou uma moto fazendo um barulhão e tal, muito provavelmente ele vai ficar assustado, mas aí você tem que mostrar para ele que está tudo bem, que está tudo normal, que ele não precisa se preocupar com aquilo dali. Tá? Então, criar expectativas, criar momentos bons, associar com coisas boas, nesse momento é fundamental para que a experiência que ele tem agora sirva para o futuro dele, que ele seja um cão mais confiante, né, menos inseguro, que é o que acontece com os cães que não são bem socializados nessa faixa etária, tá bom? E por que, afinal de contas, alguns veterinários não recomendam que você passeie com o filhote com menos de 4 meses de idade? Porque, como eu expliquei, esse período é o período que o animal está sendo vacinado. Então, as vacinas estão começando a fazer efeito no organismo do animal, os anticorpos dele já estão começando a ser produzidos, já estão aumentando de escala dentro do organismo dele e os anticorpos da mãe já estão caindo. Então, essa é uma fase meio crucial, e meio crítica, porque, como eu acabei de falar, os anticorpos da mãe estão caindo e os dele estão crescendo, né? Estão aumentando a ponto dele conseguir se defender caso ele tenha contato com algum vírus aí no ambiente que ele está. Então, é muito importante que nessa janela aí de vacinação, nesse período de vacinação, ele não tenha contato, né, e não possa estar aí no chão, né, na grama, em local onde outros animais passam, né, e que possam estar aí urinando, defecando, e enfim, ele está fuçando essas coisas ali, não vai ser bom para ele, porque ele está correndo um risco de ser contaminado. Tá? Então, é por isso que os veterinários normalmente eles não recomendam que você passeie. Só que muitos deles, infelizmente, ainda fazem essa recomendação e esquecem de recomendar que você deve passear sim com o seu filhote no colo, para que ele possa estar aproveitando essa janela da socialização, né, que é de 3 semanas a 3 meses. Essa janela principal, tá? Tem uma segunda janela depois desse período aí também, uma janela pós, né, essa janela principal. Mas enfim, essa janela principal aí ela é muito importante e acaba que os veterinários recomendam que a pessoa não passeie com um filhote. Isso é muito ruim para eles, tá? Eles deixam de aproveitar essa grande oportunidade aí de conhecer novas coisas, sentir novos cheiros, ver novas pessoas, animais, barulhos. Então, isso é muito importante para eles, é fundamental. Então, por isso que os veterinários indicam para você não passear, por conta dessa questão da segurança das vacinas. Porém, a gente sabe que eles precisam passear e tem que ser no colo, né, já que você não vai levar eles no chão. Mas afinal de contas, então agora que você já sabe que você deve levar o seu filhote com menos de 4 meses para passear, qual é o melhor momento para passear com o seu filhote? Ou até mesmo há um melhor momento, né, no horário do dia, alguma coisa do tipo? Eu costumo dizer o seguinte, já que você está querendo que esse momento que ele passeie seja um momento agradável, né, seja um momento de coisas positivas, então você deve escolher um horário do dia que você possa levar o seu filhote no colo para sair com você, que não tenha muito movimento na rua.
né? Então não vai sair naquele horário de pico que, sei lá, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, né, que tem entrada e saída de escola, de colégio, enfim, aquela barulheira toda. Então não vá sair no horário desse, além do calor, né, meio-dia também, um calor absurdo. Então evite sair nesses horários que tenham muito barulho, muita movimentação. Procure ver aí na sua rotina qual é um horário adequado que você possa sair, mesmo que seja à noite, tá? Que seja até um horário mais fresco, ou de manhãzinha bem cedo, que ele possa sair, possa ver, possa interagir com o ambiente, né, estando no seu colo, mas de uma forma positiva, tá bom? Então, em relação ao melhor momento, é esse, é um melhor momento que esteja um ambiente mais tranquilo e mais agradável para que esse passeio seja realmente interessante para o seu filhote e que a experiência que ele tenha, que ele tire desse momento, seja muito prazerosa para ele, né? Agora, quantas vezes por dia eu devo levar o meu filhote de menos de 4 meses para passear comigo aí no colo? Bom, se você tiver disponibilidade, o ideal é que você saísse aí pelo menos 2 vezes por dia, tá? Claro, se você puder sair só uma vez já está valendo, mas eu indico que você saia pelo menos 2 vezes, por quê? Quanto mais vezes você sair com o seu filhote, seja para ir na padaria, seja para ir, sei lá, simplesmente descer e pegar alguma encomenda na portaria, ou dar uma voltinha no quarteirão, enfim, qualquer coisa, qualquer 5 minutos que você possa sair com ele no seu colo, para que ele dê uma circulada, dê uma andada aí e consiga dar uma olhada no ambiente, né, ver, sentir as coisas, já vai ser muito positivo para ele. Então, lembrando, né, do momento ideal, né, e da quantidade de vezes está aí, que eu acabei de falar aqui, pelo menos umas 2 vezes por dia seria o mais interessante para ele. O que você precisa levar junto com você quando você for sair para passear com seu filhote de menos de 4 meses? E eu indico que você leve aí um pouquinho da ração que ele já come, que ele está acostumado, para ser uma premiação para você poder oferecer para ele durante o passeio. Então, de vez em quando você estiver andando com ele, você perceber que ele está tranquilo, você está segurando ele aqui no seu colo, você vai, faz um carinho e aí você pega no seu bolso, ou numa pochete, enfim, algum lugar que você possa levar, numa petisqueira, que você possa levar essa ração que ele já comeria em casa, e você vai oferecendo para ele aos pouquinhos, porque ele vai sendo recompensado ao longo do caminho, e ele vai percebendo que, opa, passou um carro ali, eu estou ganhando uma recompensa, que seria a ração. Passou uma pessoa, eu estou ganhando uma outra recompensa, que é um carinho. Passou, sei lá, um gato, um papagaio, um periquito, qualquer coisa que passa ali, ele está sendo recompensado. Então ele vai começando a associar a pessoas, a carros, barulhos, objetos, enfim, o que tiver na rua ali, ele vai começar a associar a relações boas, a coisas positivas. Então, não é para levar petisco, coisas que ele ainda não está acostumado a comer. Leve a ração mesmo dele, tá? Ainda mais se ele gosta, né, de comer a ração, leva a ração, porque isso vai ser um estímulo para ele estar se alimentando e estar sendo recompensado fora do ambiente que ele vive. Então, ele vai tendo experiências positivas lá nessa situação aí do lado de fora da casa dele. Isso vai ser muito importante para ele, para as experiências que ele pega agora nesse momento, nessa janela de socialização de 3 semanas a 3 meses, para a vida adulta dele, vai ser uma repercussão muito positiva. Então, quanto mais experiências positivas ele tiver nessa fase, melhor para ele. Para onde levar o filhote de menos de 4 meses para passear? Afinal de contas, você, sei lá, mora em casa, mora em apartamento, e você vai levar ele para onde, né? Então, o ideal é que você leve o filhote junto com você no seu colo para pequenos passeios, onde você vá rapidamente. Então, por exemplo, se você vai descer para pegar uma encomenda que chegou, você pode descer com ele no colo e tal, pega a encomenda e volta. Já é um mini rápido passeio aí, mas ele já desceu, já pegou o elevador, já passou pela portaria, já, enfim, independente de como que seja o seu prédio, ele vai ter já tido algumas experiências aí no meio do caminho. Se você vai comprar pão, vai levar ele no colo, vai na padaria ali, tal. Obviamente, se tiver um momento mais tranquilo, imagina a padaria, né, com aquela quantidade de cheiros ali para ele, deve ser uma experiência muito positiva, né? Óbvio que você não vai dar pão pro cachorro, né? Mas, você vai levar o seu filho na creche, no colégio e tal. Aí eu já não recomendo, porque vai ser muita criança, né? Muita informação ali, as crianças vão querer mexer nele, vão querer pegar nele e tal, no filhote. E aí já pode não ser uma experiência tão positiva para ele assim. Ele pode se sentir muito invadido ali no espaço dele e tal, então já não é uma coisa muito legal, tá? Então, quando você for fazer uma saída desse tipo, né, procure levar ele para locais
que sejam mais tranquilos, tá? Se você tem hábito de dar uma passeada de manhã, enfim, você pode levar ele junto com você no colo. Você vai na banca de jornal, leva ele com você no colo. Agora, coisas simples, assim, nada de muito exagerado, né? Nada de locais muito movimentados, principalmente com muita criança, principalmente nesse exemplo que eu dei aqui, que aí realmente pode ser uma sobrecarga demais para o filhote. A gente não sabe aí como que ele vai reagir a essa situação, tá? Existe algum lugar, alguma exceção que eu não deva jamais assim levar o meu filhote de menos de 4 meses, mesmo que seja no meu colo? Bom, uma das situações aqui eu comentei agora, mas eu vou reforçar, que é em ambiente com muita gente, né, ou com muitos cães, né? Se você está pensando em levar num parcão e tal, né, esquece esse primeiro momento, tá? No máximo na distância, assim, no mínimo aí, uns 10, 20 metros de distância, para ele estar vendo lá de longe que tem ali o parcão ali no final, que tem os cachorros ali e tal, mas jamais chegue perto ali nesse primeiro momento com ele, tá? Ele pode estar visualizando os cães de longe, tá? Mas de perto não, porque a gente não sabe como é que esses cães estão, se eles estão vacinados, se não estão, se está todo mundo bem de saúde. Então aquele ambiente ali realmente pode estar um pouco descontrolado, então não é legal. E no ambiente com muita criança também, como eu falei, ou até mesmo com muito adulto, né? Com muitas pessoas em geral, né? Qualquer lugar, por exemplo, um supermercado, né? Levar ele no supermercado, assim, normalmente está muito cheio e tal, as pessoas gostam de filhote, vai querer passar a mão e tal, enfim. E aí nunca sabe como é que estão a mão dessas pessoas, né? Se está higienizada, se não está, provavelmente não vai estar, né? Então não é legal levar esse filhote em locais com muitas pessoas, ou com muitos cães, ou até mesmo com outros animais, com muitos animais que, sei lá, muito pombo, né? Tem local, tem praça que tem muito pombo, enfim, não leve esse animal, esse seu filhote, em locais que tenha muita quantidade de pessoas ou animais, para que a gente evite aí um excesso de informação, né, que pode não ser benéfica para ele. Então se você quer levar ele no parcão, leva ele num local que tenha tipo um cachorro e mesmo assim não fique muito perto. Se você quiser levar ele na padaria, né, como eu comentei, vá num momento também mais tranquilo, né, que não esteja aquela 6 horas da manhã, 7 horas da manhã que está lotada a padaria lá e tal, né, vai num local, um ambiente mais tranquilo, e para que isso não seja um tormento e não seja o inverso que a gente quer trazer experiências positivas e vai acabar se tornando uma experiência negativa para ele, porque vai ter muita informação, muito barulho, muita coisa que pode ser desagradável para ele. Então, cuidado com isso. Agora, uma outra pergunta importante que eu vou falar aqui agora é: quanto tempo de passeio você deve fazer com seu filhote? Ou seja, quanto tempo você deve demorar nesse passeio aí com o seu filhote? Pensando que o seu filhote tem menos de 4 meses, então ele pode estar com 2, com 3, né, com 4 meses até. Pensando que o seu filhote está nessa faixa etária aí, entre 2 e 4 meses, você tem que saber o seguinte: o seu filhote ele não consegue segurar a urina por muito tempo, né? Então aí no máximo umas 2, 3, 4 horas assim para o cachorro que já está mais quase 4 meses, né? A gente costuma brincar que é uma média aí para cada 2 meses, 2 horas ele consegue segurar, 3 meses, 3 horas, mas é uma média, é só uma estimativa, não tem nada publicado cientificamente em relação a isso. Mas se o seu cachorrinho ele não fez xixi, né, antes de sair de casa, então mais uma chance de você não demorar muito no passeio, porque ele pode estar se segurando, e o animal se segurando e realmente machuca. Você já deve saber, quando você precisou segurar a sua urina aí, provavelmente você teve alguma dor, né? Então esse filhote ele pode até não conseguir se segurar mesmo e acabar fazendo xixi no seu colo, dependendo da situação, tá? Ele vai evitar ao máximo isso, mas se ele não conseguir segurar, ele não vai segurar e vai fazer ele mesmo, tá? Então passeios curtos assim, 10, 15 minutos, tá? Já são o suficiente para ele estar aí se ambientando, reconhecendo, vendo as coisas. Isso aí já é um tempo bem tranquilo para ele. Eu ainda recomendo que no início esse tempo seja menor ainda, seja coisa de 1, 2 minutos, só desceu, olhou e voltou, e vai aumentando aí gradativamente esse tempo aí, principalmente se ele é mais novinho, e quando for mais velhinho você vai aumentando esse tempo, tá? Para que fique uma coisa gradativa, para que ele não fique muito assustado no primeiro momento, né? E lembrando que a primeira vez que ele for sair na rua, esse é um dos momentos mais importantes, que vai ser aquela primeira experiência que ele está tendo. Então procure escolher a dedo esse momento, né? Veja se está tudo tranquilo, né? Se não está muito barulhenta a rua, né? O ambiente, se não tem aquele cachorro latindo histericamente do outro lado da rua. Então vá no melhor momento possível para o seu cão, principalmente nas primeiras vezes, né? Não só na primeira, nas primeiras vezes. E aí, com isso, você já vai começando a gerar aquela experiência positiva para ele,
e os próximos passeios vão ser mais agradáveis, mesmo que ele fique no seu colo, obviamente, e nessa faixa etária não vai no chão, né? Tá, mas Alexandre, meu filhote já tem mais de 4 meses, e agora? Como é que eu faço e tal? Qual é o problema que isso pode causar? Bom, se você não fez essa socialização com seu filhote, né, levando ele para passeios no colo, até mesmo apresentando para outros cães que você saiba que são corretamente vacinados, que estão livres de doença, estão bem de saúde, que eles vão na sua casa, né, para interagir com o seu filhote lá no ambiente dele. Então, enfim, se você não fez essa socialização adequada nessa faixa etária, calma que seu mundo não acabou. Na verdade, o seu não, né? O do seu filhote. Você ainda tem uma segunda janela de socialização aí, que vai mais ou menos na faixa dos 3 meses e meio até a puberdade, que vai depender um pouco do tamanho, do porte do seu animal. Então, quanto menor for o porte dele, né, o porte pequeno, a puberdade vai chegar aí na faixa de 6, 7 meses de idade. E se ele for um animal de porte grande, gigante, pode demorar aí mais de um ano para o animal atingir essa puberdade. Então, até a puberdade, o animal ainda está numa outra fase aí, que ele começa a ficar um pouco mais audacioso, ele começa a ficar um pouco mais explorador, né? Principalmente agora que ele já vai estar podendo ir no chão, porque ele já vai estar com o protocolo vacinal dele todo completo, assim eu espero, né, que você tenha feito. Então ele vai começar a explorar mais, vai começar a se meter em algumas encrencas, em algumas confusões, vai cheirar coisa que não deve, vai morder fio, vai morder coisas que não podem, né? Então, período aí bem complicado também, mas que ele vai ter várias experiências também que ele vai aproveitar nesse momento. E você tem que se guiar e tentar fazer com que a maioria dessas experiências sejam transformadas de forma positiva. Então, um exemplo clássico que eu dou aqui é quando acontece, por exemplo, uma chuva e dá um trovão, e você toma um susto, e você vê o seu filhote com medo, e você vai e acolhe ele ali como se fosse uma coisa muito ruim, né? Ai, tadinho, vem cá e tal, aí faz, pega no colo, faz carinho, mostra para ele que você tá com medo também, fica segurando ele e tal. Ou seja, você está fazendo o que com aquele filhote? Já está mostrando para ele que ficar com medo, ele tem razão de ficar com medo ali, porque aquele barulho é uma coisa muito ruim, né? Você está com medo também, você está passando essa ansiedade para ele, então você vai estar transformando essa situação desse barulho do trovão em algo muito ruim, e toda vez que tiver um trovão, ou nas próximas vezes, o seu animal ele vai apresentar o mesmo comportamento, e vai esperar, inclusive, que você tenha seu mesmo comportamento de defender ele, de proteger ele e tal. Se você faz o contrário, se quando tem o trovão, você reage de uma maneira positiva, por exemplo, comemorando, né, fazendo ei, tal, eba, viva, e tal, você mostra felicidade e tal, o animal vai começar, tá, teve um barulho ali que me deu um susto, mas o meu tutor ali, meu dono, meu papai, minha mamãe, enfim, tá feliz? Ele, opa, então tem alguma coisa estranha aí e tal, é um barulho que me incomodou, mas ao mesmo tempo pode ser bom e tal. E ele vai começar a ficar nessa situação, e se toda vez você repetir isso, inclusive depois, quando ele estiver mais tranquilo, ele dá um petisco ali na sequência, né, se for o caso, se você perceber que ele está bem tranquilo o suficiente naquele momento ali, pode reforçar com o petisco também, né, ou com a própria ração dele, tá? Mas ele vai começar a associar que, poxa, tem um barulho, tem comemoração, tem barulho, tem comemoração, tem barulho, ganha um petisco, tem barulho. Então ele vai começar a achar que o barulho é uma coisa boa, né? E é até engraçado, porque tem dias de jogos, aí, né, um dos meus alunos que ele já falou assim, que quando tinha fogos, né, o pessoal na área dele, ele costuma soltar muitos fogos, e ele sempre comemorava. Então agora o cachorro, quando ouve os fogos, ele já fica todo feliz, assim, porque ele sabe que ele vai ganhar alguma recompensa, que ele vai ser beneficiado com isso também. Então ele fica muito feliz com o barulho dos fogos, e é uma coisa que ele associou. Ele tirou o medo que o animal tinha dos fogos, que naquela região tinha muitos fogos, ainda tem, né? E ele transformou isso daí num momento bom para o cachorro. Então agora o cachorro fica feliz ao invés de ficar triste ou com medo. Tá? Então, assim, é só mais uma dica extra para você aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, deixe seu like também, que eu quero ver se você gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!